O Botafogo vai fazer hoje contra o Goiás um dos jogos mais importantes da temporada. O jogo de hoje pode devolver ao time uma distância de 9 pontos para o segundo colocado. E por fim, de vez na má fase do clube, o Goiás entrou na zona de rebaixamento ao longo dessa rodada e vem desesperado para sair. Vamos falar sobre os times, sobre a arbitragem e o que a gente pode esperar para esse jogo de hoje. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol, igual a você. Seja bem-vindo de volta ao Torcedorismo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que aqui no Torcedorismo, cara, isso aqui tudo é dedicado para você, torcedor de futebol que ama esse esporte. Esse canal é para dar espaço para você e também para te manter muito bem informado sobre todos os times do nosso país. Então, se você não está inscrito ainda, se inscreve agora antes desse vídeo começar e já deixa a sua curtida para reforçar o nosso time. Isso aqui é o pré-jogo para o último jogo da rodada, que será entre Botafogo e Goiás. Esse jogo vai mexer com o topo da tabela e também vai mexer com a galera ali da zona de rebaixamento, tá? Muita gente tá de olho nesse jogo de hoje, né? Vasco, Santos, Bahia, Internacional, Palmeiras, Bragantino, Grêmio, muita gente de olho nesse jogo, mas principalmente as torcidas de Botafogo e de Goiás. O Botafogo chega para esse jogo de hoje depois de 10 dias sem jogar. O time vem de 3 derrotas seguidas no campeonato, né? Se a gente for colocar a Sul-Americana, já são 4 derrotas seguidas na temporada e tá vivendo o seu pior momento ao longo desse Brasileirão, tá? Mas também a gente tem que ser justo com o time do Botafogo aqui, a gente tem que ser honesto. As derrotas vieram em jogos difíceis, cara. O Botafogo pegou o Flamengo no Engenhão e depois saiu para jogar com o Galo e Corinthians fora de casa, tá? Então, são derrotas assim que não dá pra gente crucificar o time, tá? Como eu falei, esses últimos 2 jogos com Corinthians e Galo foram fora de casa. A torcida do Botafogo segue apoiando o time demais. Nesse último sábado, o Botafogo promoveu um treino aberto, né? Então a torcida pôde comparecer, mais de 8 mil pessoas foram ao treino. Botafoguenses foram, cara, apoiar e cantar muito. Foi essa união aí entre torcida e time que andava um pouco ali balançada, né? Voltou com força total com esse treino, muito boa essa iniciativa da diretoria do Botafogo. E mais uma vez, o jogo de hoje deve ser no Newton Santos lotado. Todos os ingressos que estavam à disposição foram vendidos, né? O setor norte não vai estar aberto porque estão montando lá um palco para o show, se eu não me engano, do The Weeknd que vai ter. Mas leste e oeste foram todos os ingressos disponibilizados e esgotados, e a torcida do Botafogo está preparando mais uma festa especial só para o jogo de hoje. O Bruno Lage vai ter que fazer uma mudança forçada na lateral esquerda, né? O Hugo vai entrar no lugar do suspenso Marçal. A verdade aqui, na minha opinião, é essa. Se você pensar diferente, escreve aqui nos comentários. É que, cara, o Hugo vem jogando melhor que o Marçal, ó, há muito tempo, já tá merecendo essa posição, então nem vou considerar isso aqui um desfalque tão grande assim. O problema aqui é que o banco fica desfalcado, né? Então, sem um lateral esquerdo, se o Hugo por acaso precisar sair desse jogo, não vai ter um lateral esquerdo à altura ali de Hugo e Marçal para recompor o time do Botafogo, né? Mas é difícil que aconteça alguma coisa, então o Hugo deve seguir bem. O time titular vai muito bem com o Hugo ali na esquerda também. De resto, o Lage vai ter todo mundo à sua disposição, né? Menos os lesionados que só voltam ano que vem, né? O Patrick de Paulo e o Rafael. Mas fora isso, ele vai ter todo mundo à sua disposição. As dúvidas, né, que ele tem para a escalação, segundo o Globoesporte.com, foi lá que eu peguei essa informação. Ele tá com dúvida entre Tietê e Gabriel Pires ali de segundo volante, e existe também uma dúvida na ponta entre Luiz Henrique e Segovinha. Para mim, a dupla ideal de volante do Botafogo, já falei isso aqui no canal, é Gabriel Pires e Tietê. Para mim não é um ou outro, para mim são os dois, embora eu admita que esse meio ficaria menos combativo sem o Marlon, né? Mas esses são os 2 melhores volantes do time, são os caras mais técnicos e têm capacidade de jogar juntos, principalmente jogando dentro de casa, né? Que o Botafogo vai precisar atacar bastante, né? Na frente, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Luiz Henrique é uma melhor escolha do que o Segovinha. Deixa o Segovinha ali pro segundo tempo, botar aquela correria ali, pegar a zaga mais cansada. Então acho que o Segovinha é um jogador mais para segundo tempo, tá? Essa é a chance de ouro pro Botafogo voltar ao trilho do título nesse campeonato, tá? Grêmio e Palmeiras, que são os principais perseguidores desde o início do campeonato, tropeçaram nessa rodada. O Grêmio empatou, o Palmeiras perdeu. Hoje o segundo colocado é o Bragantino, que tem 6 pontos de distância para o Botafogo. Então uma vitória hoje recoloca o time com 9 pontos de vantagem para o segundo colocado e coloca 10 pontos para Grêmio e para Palmeiras. É a tranquilidade que o time do Botafogo precisa para voltar a trabalhar e conquistar os pontos que faltam para confirmar essa taça, né?
Mas o Botafogo vai pegar um Goiás que é um time muito difícil de ser batido. Nos últimos 10 jogos no Brasileirão, o Goiás só perdeu 2 partidas, né? Uma pro Santos, que teve um pênalti polêmico ali no final, ia ser 3-3 aquele jogo. E aí o árbitro acabou marcando um pênalti meio mandrake pro Santos, o Goiás acabou perdendo aquele jogo, e o outro jogo foi pro Palmeiras, né? Foi aquele gol no finalzinho do Palmeiras, do Breno Lopes, que fez aquele gol no apagar das luzes. Foram as 2 derrotas nos últimos 10 jogos do time do Goiás no Brasileirão. E isso se deve muito à grande defesa que o time conseguiu encaixar desde que foi eliminado da Sul-Americana, né? Tomou um 5-0 no agregado para o Estudiantes, e o Armando Evangelista, que é o técnico do Esmeraldino, reforçou a marcação, principalmente ali no meio campo. Tem conquistado a maioria dos seus pontos através da sua forte defesa. São 6 jogos desde essa eliminação aí fracassada, nesse fracasso diante dos Estudiantes, diante do Estudiantes. Foram 6 jogos no Brasileirão desde então, e o time só tomou 3 gols nesses 6 jogos. Em nenhum jogo o Goiás sofreu mais do que 1 gol. Então, assim, o máximo que o Goiás sofreu nesses últimos 6 jogos, desde que a sua defesa, desde que o seu time mudou a forma de marcar, ele só tomou 1 gol. Pronto, no máximo foi 1 gol por jogo, e só perdeu pro Palmeiras no jogo em que levou o gol nos minutos finais, né? Mas também, cara, se a defesa tá dando tranquilidade, o ataque é uma preocupação danada. Nos mesmos 6 jogos, né? Nesse mesmo recorte, o Goiás também só fez 3 gols e não fez nenhum gol nos últimos 3, cara. Então, assim, tá um jejum de 3 jogos sem marcar. É um time com extrema dificuldade em criar chances de gol, e quando cria, não costuma finalizar bem, tá? O time do Goiás, vencendo esse jogo de hoje, passa até o Internacional na tabela, né? Vai passar Vasco, vai passar Santos, vai passar até o Inter, vai pular ali muitas posições, né? Hoje o Goiás é o primeiro time ali abrindo a zona de rebaixamento, é o 17º. O empate já serve para tirar o Goiás de fora, de deixar o Goiás fora da zona de rebaixamento, vai empurrar o Vasco de volta para a zona de rebaixamento. Então, assim, é um time que deve vir buscando um empate nesse jogo, tá? O retrospecto histórico entre Botafogo e Goiás, confesso que eu nunca tinha olhado esse retrospecto antes, e quando eu olhei, até estava conversando com a minha namorada, que é uma botafoguense doente. Quem me segue no Instagram sabe disso, né? Muitos botafoguenses vêm trocar ideia comigo lá a respeito disso. Cara, tava conversando com ela, falei, cara, olha o retrospecto entre Botafogo e Goiás. Ela virou pra mim e falou assim, cara, eu te falei, cara, o Botafogo tem esse problema com o Goiás, não sei o quê. Cara, o Botafogo venceu 14 jogos em 47 e o Goiás venceu 24, cara. São 10 vitórias a mais do Goiás e 9 empates jogando na casa do Botafogo. O Botafogo venceu 10, o Goiás venceu 9. Então, assim, é um confronto que geralmente pende mais pro Goiás, e jogando no Rio de Janeiro é um confronto bastante equilibrado, tá? O Goiás, inclusive, é um dos poucos times que venceu o Botafogo, né? Naquele primeiro turno épico, né? Foi o primeiro time a vencer o Botafogo no campeonato, tá? A arbitragem desse jogo vai ser de Braulio da Silva Machado, ele que vai apitar o jogo hoje. Cara, eu acho o Braulio um bom árbitro. É assim, na medida do possível, né? Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu não sou muito fã da arbitragem brasileira. Assim, a nível Brasil, ele é um bom árbitro. Foi ele o árbitro escolhido para apitar a final da Copa do Brasil, né? O jogo derradeiro ali no Morumbi entre São Paulo e Flamengo. Ele foi bem naquela partida. Os torcedores do São Paulo criticaram muito ele no primeiro tempo porque ele deu muitos cartões só para jogadores do São Paulo. Isso realmente eu achei um pouco estranho, né? Eu acho que foi a forma dele de tentar segurar o jogo porque era uma final. Ele quis tentar se impor dessa forma, dando muitos cartões. É o que muitos árbitros brasileiros fazem, né? Eles acham que eles vão ganhar respeito dando cartão amarelo, né? Teve um outro jogo ilustre apitado pelo Braulio nesse ano ainda na Copa do Brasil. Você, torcedor botafoguense, com toda certeza vai se lembrar. Foi ele, cara. Foi ele o árbitro de Sergipe 1, Botafogo 1. Na minha opinião, aquela polêmica toda dos acréscimos. Ele foi muito bem naqueles acréscimos que ele deu. Cara, uma eternidade de cera dos jogadores do Sergipe. Então, o Braulio foi bem naquele jogo. No final, ele até foi agredido pelo presidente do Sergipe, né? Uma coisa absurda. Fora isso, o Braulio não tem muitas polêmicas. Eu acho que ele vai fazer a gente torce para que ele faça uma arbitragem tranquila no jogo de hoje, assim como o VAR também, tá? Análise do jogo de hoje, o que a gente pode esperar? Galera, a gente pode esperar um Botafogo dono da partida, cara. O Goiás, como eu já falei aqui pra vocês ao longo desse vídeo, deve se retrancar o máximo possível, vai tentar evitar ao máximo tomar um gol. É o que o Goiás tem feito, fez contra o Palmeiras, fez contra o Flamengo, faz contra todo mundo. O Goiás tenta não perder o jogo, vai ficar tentando levar o 0-0 para casa, inclusive porque o empate serve para tirar o time da zona do rebaixamento. Então, assim, o Goiás vai ser um time que vai tentar as esticadas no contra-ataque, mas nem vai com muita gente, para não deixar também muito espaço ali atrás, né? Então, o Botafogo vai atacar o jogo inteiro. É por isso que eu falei aqui que eu já iria de cara
com o Gabriel Pires e com o Tietê, não perderia tempo, porque essa substituição vai ter que ser feita no segundo tempo, em caso de um empate no primeiro tempo, né, no caso de que o gol demore a sair. Então, assim, eu já sairia logo de cara, estilo Diniz, cara. Eu sou tricolor, você sabe, né, minha bandeirinha tá ali. O Diniz é um cara que não perde tempo, mano. Não perde tempo em jogo que ele acha que vai enfrentar um time retrancado. Ele já bota logo 4 atacantes. É óbvio que o Bruno Lage não vai fazer isso, mas ele pode tornar o time mais ofensivo através ali dos seus volantes, que tem uma saída de bola muito melhor, né? O Tietê chega melhor na área, o próprio Gabriel Pires também chega melhor na área. Então eu já começaria assim, dessa forma. Eu acho que o Botafogo vai ser, como eu falei, vai ser um jogo de ataque contra a defesa. Eu acho que o Botafogo é bastante favorito no jogo de hoje, né? O Botafogo, se eu falei do retrospecto do Goiás, né, que é um time que tem perdido pouco, o Botafogo é um time que dentro da sua casa, cara, não dá nenhum indício de que a gente não pode confiar nele. O Botafogo venceu todos os jogos que disputou, exceto um, né? Exceto o último que perdeu pro Flamengo, e foi um clássico. Então, contra todos os times de fora do Rio de Janeiro, foi vitória do Botafogo, e é o que eu acredito que vai acontecer hoje de novo. Por isso, pra mim, o Botafogo é favorito. Galera, eu pensei muito se eu dava 3 raios ou se eu dava 4 raios, né? A defesa do Goiás é muito boa, mas, cara, eu confio demais no Botafogo, então eu vou dar 4 raios de favoritismo para esse time do Botafogo. Hoje eu acredito que hoje é o dia que o Botafogo volta aos trilhos, e vou dar 1 raio pro Goiás, que vai ser assim... Esse raio é se o Goiás conseguir um contra-ataque miraculoso ali, milagroso, e consiga depois se fechar, né, e levar os 3 pontos para casa. Mas eu acho muito improvável. Comenta aqui embaixo quem você acha que é o favorito. E, cara, não se esquece do nosso combinado. Se você vai nesse jogo, eu vou nesse jogo, vou acompanhar minha namorada nesse jogo. Mas se você for também, filma a festa lá da torcida do Botafogo ou da torcida do Goiás, se você for visitante também. Filma lá a festa, me marca no seu Instagram, nos seus stories, porque eu vou repostar todo mundo que me marca. Eu sempre faço isso. Se você for lá no meu Instagram agora, você vai ver que tem muita festa de muita torcida pelo Brasil inteiro que me marcou. Então você me marcando, eu reposto, e o Brasil inteiro vai ver a festa da sua torcida. Esse aqui vai ser o último jogo dessa rodada. Amanhã vai rolar o prisma da rodada da Série A aqui no Torcedorismo, com o resumo e a situação de todos os times nesse campeonato. É o vídeo mais aguardado da semana. Então, se você não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho para ver esse vídeo antes de todo mundo. Deixa a sua curtida aqui nesse vídeo agora, pra gente bater a meta de 200 likes. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!